Olá, pessoal! Está começando mais uma aula de matemática. Sou o professor Lucas. Hoje nós vamos estar falando do reconhecimento de polígonos. A gente já tinha falado um pouquinho nas aulas anteriores, mas a gente vai aprofundar mais um pouco, tá bom? Acompanhe comigo. Então, como símbolo de soberania, a bandeira nacional tem grande valor histórico para o país. A bandeira nacional brasileira foi adotada em 19 de novembro de 1889, 4 dias após a proclamação da República, que foi no dia 15. Cada uma das estrelas presentes na bandeira nacional corresponde a uma unidade da federação, atualmente 26 estados e um Distrito Federal. Só por curiosidade, pessoal, a estrela que representa o estado do Acre está bem abaixo da letra G na palavra progresso, ok? Para não perder essa correspondência, a bandeira deve ser atualizada sempre que uma unidade da federação for criada ou extinta, ok? Então, se sumir um estado ou for anexado a um outro, a estrela vai ser tirada, ou se for criado um outro estado, a estrela vai ser colocada uma outra estrela. Existem bandeiras nacionais em diversos tamanhos, porém as suas medidas devem manter uma proporção. Então observe aí a bandeira nacional, pessoal, e ela é formada por algumas figuras planas, certo? E por uma curiosidade, pessoal, que a bandeira nacional não é feita de qualquer tamanho. As suas dimensões, elas são definidas em lei, ok? Então não é qualquer tamanho que é feita a bandeira, elas são definidas já por lei, ok? Muito bem. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre polígonos. Preste atenção agora na tela. Carlos, ele desenhou algumas figuras utilizando um aplicativo do seu tablet. Ele fala o seguinte: nesse aplicativo ele só consegue traçar linhas retas. Então, observe as imagens, pessoal, essas figuras que ele criou utilizando esse aplicativo do tablet dele. Então, foram criadas 4 imagens e elas têm algumas características, certo? Que nós vamos ver agora. Beleza? Então, as linhas desenhadas por Carlos são representações de linhas poligonais ou simplesmente poligonais. Esse tipo de linha é formado por segmentos de retas consecutivos e não colineares, ou seja, que não pertencem à mesma reta. Então, nós podemos classificar as linhas poligonais da seguinte maneira. Então, a primeira classificação. Essas linhas elas podem ser fechadas ou elas podem ser linhas poligonais abertas. É bem fácil de identificar. Fechadas não tem nenhuma abertura, certo? As linhas abertas, as pontas desses segmentos, eles não se tocam em algum momento. Beleza? Então é bem tranquilo de identificar as linhas poligonais fechadas e abertas, ok? Agora, essas linhas poligonais fechadas ou abertas, elas podem ser classificadas em linhas poligonais simples ou não são linhas poligonais simples ou não simples. Quando é que eu vou identificar uma ou outra? Então, as linhas poligonais simples, elas não se cruzam, beleza? Então, observe o primeiro exemplo aí, Nós temos linhas que elas não se cruzam. Então, elas são chamadas de linhas poligonais simples. Já as não simples, elas se cruzam em algum ponto. Então, elas são chamadas de não simples, ok? Então, recapitulando. As linhas poligonais elas podem ser fechadas ou abertas e podem ser classificadas em simples, quando elas não se cruzam, ou não simples, quando elas se cruzam. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos ver um exemplo aqui. Então, pessoal, nós chamamos de polígono uma linha poligonal simples e fechada. Então, toda linha poligonal simples e fechada é chamada de polígono. Cada segmento de reta que compõe é um lado do polígono. Observe o que a menina vai falar aqui, Polígono é uma palavra de origem grega em que poli significa muitos e gono significa ângulos. Então, muitos ângulos, muitos lados tem esse polígono, ok? Muito bem. Então, voltando, pessoal, às figuras que Carlos desenhou. Nós vamos classificar elas em simples ou não simples, abertas ou fechadas, beleza? Então acompanhe comigo aí, Na primeira figura, que parece uma letra U, certo? Nós temos o quê? Ela vai ser aberta ou fechada? A gente já sabe que ela vai ser aberta,
Observe que os segmentos eles não se fecham, certo? Então a gente já sabe que ela é aberta. Ela vai ser simples ou não simples? Observe que os segmentos eles não se cruzam, certo? Então ela vai ser o quê? Aberta e simples, ok? Simples e aberta, ok? Agora a segunda figura em azul, que parece um peixinho, certo? Então observe o quê? Ela vai ser simples ou não simples? Os segmentos de reta, eles se cruzam? Sim. Então a gente já sabe que ela não simples. Quando os segmentos de reta se cruzam, ela é uma linha poligonal não simples, ok? Ela é aberta ou fechada? Tem alguma abertura nessa imagem? Os segmentos estão todos fechadinhos? Então ela é fechada. Então ela é não simples e fechada. Muito bem. Agora a imagem de baixo, que parece uma setinha apontada para a direita em vermelho, certo? Nós temos o quê? Ela é simples ou não simples, pessoal? As linhas se cruzam em algum ponto? Não. Então elas são simples. Elas são abertas ou fechadas? Todos os segmentos eles estão bem fechados, não tem nenhum ponto de abertura, certo? Então são fechadas. Então são simples e fechadas. A última figura, pessoal, nós temos o quê? Uma figura em amarelo e a gente pode classificar ela como? Linha poligonal como, pessoal? Então, ó, ela vai ser simples ou não simples? Ela será não simples porque temos segmentos de retas que se cruzam, se cortam, certo? Então, ela será não simples. Ela será aberta ou fechada? Observe que temos alguns segmentos que eles estão abertos, não se fecham, certo? Então, ela vai ser aberta. Então, ela será não simples e aberta, beleza? Então, nós falamos anteriormente que um polígono é uma figura simples e fechada, é formada por linhas poligonais simples e fechadas, ok? Muito bem. Então, nós temos alguns elementos nos nossos polígonos, essas linhas simples e fechadas, ok? Então, ó, o primeiro elemento que nós temos é chamado de vértice, que corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono. Então, o encontro do segundo elemento, que são os lados, são chamados de vértice, ok? O segundo elemento que eu já falei é o lado, que corresponde a cada segmento de reta que une vértices consecutivos, ok? Nós também temos os ângulos, tanto os ângulos internos, que a gente já tinha falado anteriormente, corresponde aos ângulos formados por dois lados consecutivos, e por outro lado, os ângulos externos, são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele. A gente até tinha falado, né, que se somar o ângulo interno com o externo, nós vamos ter meia volta, e meia volta é 180 graus, certo? Um outro elemento dos polígonos, pessoal, é o que nós chamamos de diagonal. Ela corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da figura, certo? Então, a diagonal é o segmento que está dentro do polígono, na parte interna, e liga dois vértices opostos. Não é vértice ao lado. Se fosse ao lado, esse segmento seria lado, tá? São segmentos opostos, ok? Vértices opostos, desculpa. Continuando, então a gente vai fazer uma pequena atividade para treinar o que a gente falou hoje, beleza? Então observe as figuras a seguir e classifiquem simples ou não simples, abertas ou fechadas. A primeira figura, pessoal, ela será simples ou não simples? Os segmentos de reta se cruzam? Sim, então ela é não simples. Ela é aberta ou fechada? Todos os segmentos estão fechados, então ela é fechada. Então ela é não simples e fechada, beleza? A segunda figura, nós temos o quê? Ela é simples ou não simples? Os segmentos de retas não se cruzam? Não, então ela é simples. Ela é aberta ou fechada? Aberta. Então ela será simples e aberta, beleza? A terceira figura, ela é simples ou não simples? Os segmentos de retas não se cruzam, né? Não passam um por cima do outro. Então ela é simples. Aberta ou fechada? Todos estão fechados, não tem nenhuma abertura. Então ela é fechada, certo? Então ela é simples e fechada. Ok. O terceiro
a terceira figura, nós temos o quê? Ela é simples ou não simples? Ela é uma figura não simples, porque os segmentos se cruzam, passam um por cima do outro. Ela é aberta ou fechada, pessoal? Ela é uma figura aberta, né? Temos segmentos que eles não se tocam, não se fecham. Então, ela é não simples e aberta. A segunda figura, pessoal, a segunda atividade, diz o seguinte: identifique os vértices, lados e ângulos internos do polígono abaixo. Então, o polígono abaixo é uma figura que tem 3 lados, nós já sabemos que ela é chamada de triângulo, e nós temos que identificar os vértices. Os vértices são o que, pessoal? São as pontas, a gente pode dizer que são as pontas, né? São o encontro dos lados. Então, aqui nós temos 3 vértices. Geralmente, os vértices nós indicamos por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, certo? Então, nós temos 3 vértices, nós vamos utilizar as letras do nosso alfabeto para identificar eles, os pontos dos vértices, certo? Então, nós temos o vértice A, o B e o C. Esses pontos aí são chamados de vértices, ok? Os vértices, o que liga os vértices são os lados. Então, nós temos aqui 3 lados no triângulo. Então, vamos identificar esses lados. Então, ó, uma forma de identificar esses lados são formando segmentos. O primeiro lado, ele começa em A e vai até B, é o segmento AB. Nós colocamos um traçozinho para identificar que é um segmento dessa reta que forma esse lado, ok? O segundo lado, o lado que começa em A e termina em C, o segmento AC. E o terceiro lado é o segmento BC, começa em B e termina em C, ok? Segmento BC. Então, esses são os lados desse polígono, certo? E o terceiro elemento que nós temos aqui são os ângulos internos, ok? Então, os ângulos internos, existem várias formas de representar os ângulos, de escrever qual ângulo estou identificando, né? Uma das formas que nós vamos ver agora é justamente colocar um acento circunflexo em cima do vértice que o ângulo está, né? De origem desse ângulo. Então, nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, beleza? Esses são os ângulos internos. E nós também temos os ângulos externos, lembra? Que é um prolongamento, fazendo um prolongamento desses lados, nós teremos um ângulo externo, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Então, nós vimos nessas características dos polígonos, que eles estão presentes em várias situações do nosso dia a dia, inclusive na nossa bandeira nacional. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque da Secretaria de Educação e até o nosso próximo encontro. Tchau!